Olá, meu nome é Luísa Baptista. Hoje eu vou apresentar o TCC do meu grupo do internato de ginecologia e obstetrícia. O meu grupo é composto pelas alunas Ana Clara Ferrarim, Lara Bendo, Luísa Baptista, que sou eu, Luísa Valiati e Vitória Medeiros. O nosso orientador é o Dr. Luiz Felipe Malati e a gente vai apresentar sobre restrição de crescimento intrauterino grave em uma paciente com útero bicorno. Essas são as pautas que vão ser abordadas nessa apresentação. Eu vou começar, então, elucidando um pouquinho do caso. A nossa paciente é uma paciente de 26 anos, gesta 2 para um. No primeiro parto dela foi em 2020, com 25 mais 5, um trabalho de parto prematuro. É, E de cirurgia prévia, ela tem uma videoesteroscopia para ressecar um septo uterino fúngico em 2023. Essa paciente foi encaminhada ao pré-natal de alto risco do HT por diabetes gestacional, útero bicórneo, a retirada desse septo uterino e pela história de trabalho de parto prematuro. Até a 16ª semana de gestação, essa paciente manteve um segmento de pré-natal adequado dentro do esperado, até que com 19 mais 5, ao realizar uma ultrassonografia transvaginal, foi demonstrada a presença de colo curto com 21 milímetros e sinal de afunilamento. Por conta desse resultado, aliado à história de trabalho de parto prematuro, indicaram para essa paciente uma cerclagem de colo. O procedimento foi realizado com 21 mais 6, boa evolução e sem intercorrências. Na 23ª semana, ao realizar uma ultrassonografia pós-cerclagem, evidenciou-se um peso fetal estimado abaixo do percentil 3. Por conta disso, foi solicitado um Doppler, que fechou o diagnóstico para esse feto de restrição de crescimento intrauterino precoce, estádio 1. A paciente, então, foi encaminhada para internamento, para vigilância materno-fetal e acompanhamento com ecodoppler. Foi realizado rastreios para essa paciente para pré-eclâmpsia e torches, e ambos vieram negativos. Durante o internamento, essa paciente manteve um mau controle do destro, então, associando todas essas coisas, foi iniciado um ciclo de corticoide e acionada a UTI neonatal pelo risco de trabalho de parto prematuro. Após 5 dias de internação, a paciente manteve-se assintomática, não teve nenhuma nova alteração às ultrassonografias, então foi optado pela alta, com plano de ecografias seriadas. A mãe foi orientada sobre o prognóstico ruim, ciente e concordante das condutas foi de alta. 2 dias após receber a alta, nesse momento com idade gestacional de 24 mais 2, essa paciente retornou ao PA do trabalhador com queixa de sangramento vaginal em grande quantidade, mas sem nenhuma outra queixa associada. Ao exame especular, visualizou-se cerclagem íntegra, sem outras alterações. Foi solicitada então uma nova ultrassonografia obstétrica e um novo rastreio para infecções, que novamente veio negativo. Ao Doppler, visualizaram-se alterações de artérias uterinas e relação cérebro-placentária, porém o ducto venoso normal. A paciente foi internada novamente com plano de novo ciclo de corticoide e Doppler seriado diário. Depois de 3 dias de internamento, a paciente então manteve um sangramento, mas em pequena quantidade, tipo borra de café, e no Doppler, realizado com 24 mais 5, apresentou-se a seguinte conclusão: o crescimento fetal estava abaixo do percentil 3, indicando a restrição, e ao Doppler visualizou-se aumento do IP médio das artérias uterinas, sinais de insuficiência placentária, com períodos de diástole zero e reversa na artéria umbilical, porém, o ducto venoso nesse Doppler evidenciou uma onda A negativa. Por conta disso, a paciente foi encaminhada imediatamente para o CO para interrupção da gestação. Ela foi administrada a ela sulfato de magnésio para neuroproteção fetal, e a cesárea foi realizada logo após a sulfatação. O procedimento foi sem intercorrências, o RN nasceu vivo com choro ao nascimento e movimentação corporal, um peso ao nascer de 458 gramas. O Apgar foi 4, 6 e 7 e o cordão foi clampeado imediatamente. O RN, infelizmente, evoluiu ao óbito e a paciente obteve alta hospitalar após o uso de carbeglolina, com retorno agendado ao pré-natal. Então, nesse caso, a gente observa que essa paciente ela teve uma restrição de crescimento intrauterino, que é uma incapacidade patológica que o feto tem de alcançar o seu potencial de crescimento. É fundamental a gente diferenciar um feto que ele é apenas pequeno, ou seja, PIG, para um feto restrito. O feto PIG, ele é um feto com um percentil com peso fetal abaixo do percentil 10, mas sem alterações ao Doppler. Então, ele é constitucionalmente pequeno, mas ele é um feto saudável. Na restrição, a diferença é que ou o feto tem peso abaixo do percentil 3, ou ele é um feto com peso abaixo do percentil 10, porém dessa vez com alterações ao Doppler. As causas. Para a gente conseguir elucidar qual pode ser a etiologia dessa restrição, é bem importante realizar uma anamnese bem detalhada, exame físico e exames complementares, incluindo sorologias e ultrassonografia com Doppler. A restrição pode ser causada por fatores maternos, fetais ou placentários. Dentre eles, alterações genéticas, causas infecciosas, insuficiência placentária, redução do fluxo útero-placentário por síndromes hipertensivas, doença renal crônica, diabetes pré-gestacional nesse caso, lúpus, SAF, malformações uterinas, que é o caso da nossa paciente deste caso, vícios de gemelaridade ou extremos de idade. No caso da nossa paciente, ela tinha uma malformação uterina, que é o útero bicorno.
O útero bicórneo é uma anomalia congênita que acontece pela fusão incompleta dos dois ductos de Miller a nível de fundo uterino. Então, resulta em um útero que tem um colo e duas cavidades endometriais, como a gente pode ver nessa imagem aqui. Ele pode ser levemente bicórneo ou totalmente bicórneo. Mesmo ela tendo ressecado esse septo, esse local onde estava o septo, onde é o local de fusão incompleta, é um local com baixa vascularização. Isso, como a placenta dessa paciente, no caso, era implantada justamente na área do septo, isso pode causar uma insuficiência vascular uteroplacentária. O diagnóstico do útero bicórneo é realizado por ultrassom 3D, ressonância ou laparoscopia. Para o diagnóstico da restrição, a gente tem que ter uma anamnese e exame físico bem detalhados, com um pré-natal bem organizadinho e a idade gestacional deve ser sempre bem calculada. A ultrassonografia com, ops, a ultrassonografia com Doppler dá o diagnóstico definitivo quando o Doppler é alterado em fetos com peso fetal abaixo do percentil 10. Tem que ser feita a avaliação da artéria umbilical, cerebral média, relação cérebro-placentária e do ducto venoso. A classificação pode ser feita de duas formas. A primeira é baseada na idade gestacional. Então, a restrição ela é precoce se ela acontece abaixo de 32 semanas e tardia se acima de 32 semanas. A precoce acontece na minoria dos casos. Ela é mais grave, tem associação maior com pré-eclâmpsia, insuficiência placentária precoce, hipóxia severa e tem maior mortalidade. A tardia, ela é a mais comum. Ela tem uma pequena associação com pré-eclâmpsia, insuficiência placentária leve, mas ela tem relação com hipóxia severa. A mortalidade neonatal é menor, porém ela é a maior causa, a causa mais comum de óbito fetal a ter. Em relação aos estágios, a classificação por estágios pode ir de 1 a 5, sendo 1, insuficiência placentária leve, o 2, insuficiência placentária moderada, o 3, insuficiência placentária severa, o 4, aí a gente começa a ficar um pouco mais atento, que daí já apresenta deterioração fetal avançada com suspeita de acidose fetal, e no 5, alta suspeita de acidose fetal e morte iminente. O segmento da restrição. É importante a gente lembrar que não tem nenhum tratamento efetivo para estimular o crescimento fetal. Porém, alguns cuidados podem melhorar o prognóstico. Repouso relativo é um deles. Não há indicação de repouso absoluto. Importante lembrar de iniciar corticoide para maturação pulmonar fetal entre 24 e 36 semanas, avaliar a vitalidade fetal e sempre prestar atenção para a possibilidade de interrupção da gestação em momento oportuno, suplementar a nutrição materna se a mãe for desnutrida, eliminar fatores de risco externos como tabagismo, controle da obesidade, pressão arterial e diabetes, e realizar neuroprofilaxia com sulfato de magnésio em fetos menores do que 32 semanas. A avaliação da vitalidade fetal deve ser realizada de forma seriada a partir de 26 semanas, usando ultrassonografia Doppler e cardiotocografia e perfil biofísico fetal. O segmento do Doppler. Se o feto for PIG, é importante a gente manter o segmento quinzenal, porque a qualquer momento ele pode se tornar restrito. Se a restrição for estádio 1, o segmento é quinzenal até 34 semanas e depois disso semanal. Se for estádio 2, o segmento semanal ele é aceitável, mas se der, é bom realizar mais vezes. A partir do estádio 3, o segmento é diário ou a cada 2 dias. No estádio 4, o segmento deve ser diário e no 5, de 12 em 12 horas. Em relação ao momento em via de interrupção da gestação, no feto PIG, se ele continuar PIG, ele pode ir até 40 semanas. Se ele for restrito estádio 1, resolução pode ser feita com 38 semanas, com via de parto por indicação obstétrica. Estádio 2, considerar a internação da paciente com 34 semanas e resolver com 37 semanas. Se for estádio 3, considerar a internação a partir do momento que o feto for viável e realizar cesárea a partir de 34 semanas. No estádio 4, internar a paciente e considerar a resolução de 26 a 30 semanas, a depender do serviço, por cesárea letiva. E no estádio 5, o parto deve ser no momento do diagnóstico. Sempre importante a gente lembrar que esses bebês, principalmente quanto mais grave for o estágio da restrição, eles precisam de UTI neonatal, então sempre manter o contato com a UTI bem próximo. Aqui são as nossas referências, e esse foi o nosso trabalho.